Bom dia, pessoal. Meu nome é Paulo e nós vamos começar hoje um ciclo de palestras aí referente a algumas matérias de cálculo, eh, física e matemática e matérias de exatas para engenharia. Nós vamos começar com um problema de hidrodinâmica e esse problema é muito interessante que trata sobre flutuabilidade, empuxo e um equipamento que há mais de um século é utilizado nos laboratórios, inclusive atualmente em postos de gasolina para verificar a densidade do combustível, do álcool, verificar a quantidade de álcool e gasolina contido num determinado volume. Muito bem. O problema, ele é o problema, eu peguei um problema aqui da Univesp, é o problema do portfólio 5, problema 1, que nós vamos abordar hoje, explanar alguns conceitos interessantes. Então diz assim, um densímetro da figura, tá? É constituído por um bulbo cilíndrico com bases arredondadas que contém lastro e uma haste cilíndrica com diâmetro externo de 6 milímetros e altura 15. A massa total do densímetro 45,73 gramas. Quando imerso da água 22, densidade da água 0,998 gramas centímetro cúbico. A altura da parte submersa da haste é 7,25. Determinar o volume do bulbo. E quais são a mínima e a máxima densidade de líquido que esse densímetro pode medir? Muito bem. Vamos entender o que é um decímetro, tá certo? O densímetro é constituído desse bulbo aqui, ó. É um bulbo de vidro, contendo ar dentro, tá? E uma haste graduada, tá certo? Essa parte aqui é um lastro de chumbinho, normalmente, tá? Para ficar mais pesadinho, para ele utilizar essa parte aqui como flutuador, né? Nós vamos ver isso aqui. E então, vamos dar uma olhada aqui como é que fica essa figurinha aqui, né? Antes de nós comentarmos sobre o densímetro em si, nós vamos dar um conceito aqui sobre as leis de Arquimedes, né? Então, imaginem vocês um tanque de água que tem um certo nível, tá? Dentro desse tanque, nós vamos isolar um certo volume de água, tá? Ou seja, um volume de água dentro de um volumão de água, tá? E vamos estudar o que acontece nesse volume de água aqui, ok? Esse volume de água que eu isolei, tá? Ele sofre a ação da gravidade através do peso que empurra ele para o centro da Terra, e esse peso é chamado peso gravitacional. Tá? Então imagine o seguinte, esse volume de água então, ele é empurrado, vamos dizer assim, para baixo. Tá? Agora, o Criador do Universo, pensando nisso, com uma mente infinita, ele pensou assim, puxa vida, como tudo está sofrendo a ação da gravidade, como é que pode a água cair nela mesma? Né? Como é que pode os fluidos caírem nele mesmo? Então ele criou uma força que vai balancear esse sistema aqui, ó, que se chama empuxo. Tá? Então empuxo nada mais é que uma força harmônica de equilíbrio, né, que vai fazer com que os fluidos não caiam nele mesmo. Tá? Agora, uma coisa interessante, vamos imaginar que nós peguemos aqui, ó, o mesmo volume, tá? Ele tem o mesmo volume de água, agora é ferro. Tá? E a pergunta que eu faço é, qual que é o empuxo deste volume de ferro? Seria maior ou menor do que o empuxo da água? Na verdade, ele é igual. Olha que interessante. Por que é igual? Porque o empuxo refere-se a como você substitui no volume do ferro
a água, ou seja, a água ocupando o espaço do ferro, tá? Ou seja, o fluido ocupando o espaço da matéria onde ele está inserido. Por exemplo, o empuxo do ferro no ar é exatamente o quanto de ar cabe neste volume. O empuxo do ferro na água é quanto de água cabe neste volume, tá certo? E assim para todos os fluidos, por exemplo, o empuxo do ferro no óleo é quanto de óleo cabe dentro do volume do ferro. Vocês estão entendendo? Agora vamos voltar então para entender então o empuxo. O empuxo é uma força, vocês se lembram aqui? E a unidade de força é Newton, tá? E nós sabemos que a força, o que que é? A força é a massa, tá? Que é a massa da água contida neste volume aqui, né? Vezes o quê? A aceleração da gravidade no local, certo? Qual que é, então, vamos ver aqui, ó, vamos mudar a massinha da água, a relação densidade e volume. Então, aqui nós temos que a massa, ela é volume vezes a densidade, tá certo? E eu vou colocar aqui, então. Eu vou substituir a massa por volume versus a densidade. Então, o volume da água, certo? Que ocupa aqui, tá? Esse corpinho, que é tudo igual, tanto para o ferro como para esse volumezinho da água, né, e outras matérias. Vezes a densidade do fluido, que no nosso caso é a água, vezes G. Então, isso aqui, ó, é o empuxo. Vocês estão entendendo? É, Então, por exemplo, assim, se a gente tiver. Imagina o nível do mar aqui, certo? Um grande iceberg aqui boiando, certo? Tudo bem? Como ele está boiando, né? Quando o peso desse iceberg, né? O peso gravitacional está para baixo, tá? Mas ele está boiando, tá? Então, se ele está boiando, o que que a gente pode dizer? Há um equilíbrio dentro desse sistema. Então, a gente pode dizer que o peso gravitacional desse iceberg vai ser igual ao empuxo. E o que que é o empuxo? O empuxo nada mais é que o volume de água, tá certo? Que cabe dentro deste espaço, dentro desse volume desta matéria, né? Vocês estão entendendo? Então, o peso gravitacional deste iceberg é a massa do iceberg vezes G é igual o empuxo, densidade do fluido, no caso, densidade do mar, né? O fluido é o mar, certo? Densidade do fluido, o volume que a água está ocupando aqui, ó, que a gente vai chamar volume desse fluido que ocupa aqui esse espaço que está inserido, né? Vezes a aceleração da gravidade. Vocês estão entendendo? Então, olha aqui, ó, gravidade não importa, tá? Então, essas relações empuxo-peso é interessante porque quando o peso for maior que o empuxo, o que, que vai acontecer? Ele vai afundar, né? Quando o peso for menor ou igual ao empuxo, ele vai flutuar. Essa é a questão de flutuabilidade dos navios, né? Então, nós observamos aqui, olha, que o empuxo varia com a densidade do fluido, né? Ou seja, a cada densidade, né, nós vamos ter empuxos diferentes, tá certo? Então, isso vai acontecer com o densímetro. O densímetro, então, ele tem uma haste, um bulbo, certo? Esse bulbo aqui tem esse lastrozinho aqui. Essa haste, ela é graduada, tá certo? Isso aqui tem ar aqui dentro e é de vidro esse bulbo, tá? Então aqui é bulbo, isso aqui é uma haste, certo? Então o que que ele fez? Ele pegou esse densímetro, tá? E jogou aqui dentro, ó. Pá, 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 e caiu aqui, ó. Tururu, tururu.
beleza? Ele ficou boiando. Opa, ficou boiando, legal. O que que nós podemos ver aqui? Então, ele falou o seguinte, ó. Eu vou dar alguns dados para você. Ele falou que essa parte aqui, que está imersa da haste, tá? Ela é 7,25 centímetros. Tudo bem? Ele falou também que a haste total, tá? O comprimento dessa haste total aqui, são 15 centímetros. Tá bom? E deu uma relação da massa do bulbo mais a massa da haste como sendo 45,73 gramas, tá certo? Muito bem. Ele quer saber, a primeira questão é o volume do bulbo, tá certo? Como é que se calcula o volume do bulbo? É fácil, vamos aplicar a lei de Arquimedes, a lei da flutuabilidade. Se está flutuando, o peso do densímetro vai ser igual ao empuxo que esta parte do densímetro que está dentro do fluido, mais esta partezinha que está dentro do fluido, a água ocupar esse espaço. Você está entendendo? Então, o que, que vai ser então esse empuxo? Vai ser o volume, mas qual o volume? Volume do bulbo, mais o volume, o espacinho ocupado por essa pedacinho de hastezinha que eu vou chamar de linha, né? Vezes o quê? Vezes a densidade do fluido, certo? Vezes G, né? O que, que é o peso do densímetro? Ah, o peso do densímetro todo, ele deu. O que, que é? A massa do bulbo mais a massa do densímetro, não é isso? Vezes G é igual a tudo aquilo lá. VB mais V a galinha, né? Vezes a densidade do fluido, vezes G. A densidade do fluido vezes G. Observa que ele nem deu a aceleração da gravidade porque eu não ia usar. Qual é a variável que nós temos aqui? Opa, a variável é o bulbo, certo? Que nós temos que conhecer. Então, VB, isolando ela, vai ser o quê? MB mais MD, certo? O G já foi cortado. Essa densidade do fluido vem aqui embaixo, que no caso é a água, certo? Esse aqui está mais, vem para cá como? Vem para cá menos, vem a galinha. Pronto. Só isso aqui, você já calcula o volume do bulbo. Aí você fala assim, puxa vida, Paulo, como é que eu acho, desculpa, o volume desse pedacinho de haste, né? O volume desse pedacinho de haste é o seguinte, ó. A haste é um cilindrinho, um pequeno cilindrinho, certo? Ele deu aqui, ó, 6 milímetros de diâmetro, tá? E esse pedacinho imerso, né? Que é esse pedacinho aqui, ó, que está imerso na água, tá? Tem que altura? Ele deu que essa alturinha aqui vale quanto? 7,25, 7 centímetros. Então, ó, cuidado com as unidades, né? Centímetro, milímetros, tem que acertar a unidadezinha aqui. Então, o volume desse cilindrinho aqui, ó, que é o nosso V galinha, né? Vai ser o quê? A área da base vezes a altura que você vai usar aqui. Entendeu que facinho? Então, esta parte aqui, ó, da haste está debaixo d'água. Entendeu? Então, ela vai ser o quê? Ela vai ser a área da base, né, vezes essa alturinha Hzinho, que é 7,25, tá vendo? Aí você, MB e MD ele deu, que está aqui, ó. E a densidade do fluido ele também deu. Vocês entenderam? Questão A. Vamos para a questão B, que é uma ideia bem interessante, certo? Deixa eu salvar só isso aqui e tal, para ficar aqui registradinho. Vamos abrir um novinho aqui para nós. Ele pergunta o seguinte: o máxima e mínima densidade que esse densímetro pode medir. Então vamos entender aqui. Aqui está o densímetro. Então, quanto maior for a densidade aqui desse fluido, o densímetro tende a subir, né? E quanto menor a densidade desse fluido, o densímetro tende a cair, certo? Então vai existir uma densidade máxima
quando ele está o quê? Ele está desta forma aqui, ó, que eu vou desenhar aqui, ó. Você entendeu? E vai existir uma densidade mínima quando ele está totalmente, então isso aqui é a densidade máxima, e a densidade mínima vai ser como? Quando ele estiver como? Totalmente debaixo da água, mas ainda flutuando, certo? Então, quando você usar essa condição aqui, então essa aqui, você vai calcular a mínima. Vocês estão entendendo? Então, para a máxima, então, o peso do densímetro vai ser empuxo. Vamos chamar essa parte aqui de máximo. Tá? Então, o empuxo, como é que vai ser dessa condição aqui? Vamos chamar a condição 1, condição máxima. Então, da condição 1, ela vai ser o quê? A densidade do fluido, certo? Vezes o volume que está imerso na água, que a água está tomando conta. Opa, a água está tomando conta agora só do quê? Do volume do bulbo, tá certo? Vezes G. Daqui você isola a densidade e você calcula a densidade máxima. Para a densidade mínima, você vai fazer a mesma coisa, certo? Para a densidade mínima, você vai fazer o seguinte, ó. O peso do densímetro não está flutuando? Tá, é condição mínima de flutuabilidade. Então, essa condição mínima, né, ela vai ser o quê? O empuxo 2, né, que vai ser a densidade do fluido nessa condição, vezes o volume agora, qual que é? É o volume do bulbo mais o volume da haste toda. Tá entendendo? Qual o volume da haste toda? Tranquilo, né? Quanto que ela tem? Qual é o comprimento dela total? Foi dado 15 centímetros e aqui diâmetro de 6 milímetros. Estão entendendo? Então vocês vão o quê? Isolem aqui a densidade, certo? Isolem aqui a densidade, acertem as unidades e está pronto esse problema de portfólio. Então, nós damos aula presencial, quartas e quintas-feiras, aqui em Santos, na rua Ministro João Mendes 183, tá certo? Os horários são noturnos, tá? Venham nos conhecer, tá certo? Nós temos uma didática diferenciada, com filmes, com laboratórios, tá certo? E damos aula de exatas para toda a engenharia, tá bom? Um grande abraço para vocês, aguardamos um contato.